Jurídico News. O nosso foco é focar você nas leis. Boa noite. Hoje, dia 27 de junho de 2013, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. O tema desta noite é: as manifestações de rua continuam. Vamos conferir? Nosso radar jurídico. Produção. E hoje foi mais um dia de manifestações em algumas cidades do país. Em Porto Alegre, cerca de 10 mil pessoas protestaram contra várias bandeiras, ou com várias bandeiras. Bom, e houve manifestações também aqui em Brasília e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, cerca de 1.000 pessoas saíram em passeata da Cinelândia até a Avenida Rio Branco, centro financeiro da cidade. Eles protestavam contra a votação da PEC 37 e também pediram mais paz nas manifestações. A Polícia Militar acompanhou o ato, que seguiu pacificamente. Aqui em Brasília, cerca de 600 motoristas fizeram um bloqueio na rodoviária do Plano Piloto. Eles pedem transparência nas licitações, garantias de 100% dos empregos dos rodoviários e a regularização da aposentadoria dos motoristas com 25 anos de carreira. Usuários do transporte público atiraram pedras, paus e atearam fogo em ônibus que estavam estacionados no terminal. A Polícia Militar foi acionada para controlar a situação. Houve confronto com os manifestantes. E para falar sobre o tema, as manifestações de rua continuam, temos a honra aqui de receber em nossos estúdios o Dr. Everson Tabaruela, que é advogado, especialista em direito político e eleitoral, doutor honoris causa, pesquisador da PUC de São Paulo e coordenador do curso da Escola Superior da Advocacia daqui de São Paulo. Boa noite, doutor Everson, prazer em tê-lo aqui conosco. Boa noite, é um prazer. Doutor Everson, as manifestações continuam depois de terem sido evidentemente ouvidas pelo governo, do governo atender grande parte dessas reivindicações. O doutor sabe nos explicar por que elas ainda continuam? Boa noite, internauta, boa noite, telespectador internauta, boa noite, Riceto. Na verdade, elas continuam porque nenhuma reivindicação foi efetivamente atendida naquele aspecto geral da movimentação. O objetivo principal deste movimento, dessas manifestações, não se especifica em um único item. Na verdade, são muitas as reivindicações e principalmente a composição delas é a demonstração da falência do sistema representativo. Internauta, grave essa frase: falência do sistema representativo. Isso é o que está acontecendo nos dias de hoje. Mas, doutor Everson, pode nos explicar um pouco melhor o que é esse sistema representativo? Não adianta mais o sistema político entender que essa forma de representação atende ou representa a sociedade brasileira. O problema não é o voto distrital, o problema não é a votação proporcional, o problema não é o sindicato, o presidente do sindicato, o problema não é o órgão de classe, o problema não é a OAB, o problema não é o Conselho Federal, o problema não é a Associação Amigos de Bairro. O problema é que nós fomos construídos em cima de uma representação de líderes que se põem à frente de todos e se julgam capazes de serem pais. Então eu sou paternalista, eu sou pai, eu dou Bolsa Família. Eu sou paternalista, eu sou pai, eu dou Bolsa Escola. Eu sou paternalista, eu sou pai, você reclama da passagem, eu dou a passagem de graça. E você reclama, eu vou lá na prefeitura e brigo no seu interesse, já que você pertence à comunidade, à Associação Amigos de Bairro. Agora, como eu chego na presidência disso? A democracia, os presidentes de sindicatos são efetivamente eleitos pelas pessoas que são sindicalizadas. O representante da associação, do conselho, da categoria profissional, ele é eleito pela maioria daqueles que nos representam, pela maioria daqueles que eles representam. Ou seja, os médicos elegem efetivamente o presidente do Conselho
Federal de Medicina, esse é o problema. Falência do sistema representativo em todos os níveis. Até nos órgãos de classe e sindicatos, muito bem colocado. Eu lembro de ter atuado em algumas eleições de órgãos de classe e assessorado alguns candidatos em candidaturas de sindicatos, não só de sindicatos como órgãos de classe, e percebo que a grande deficiência dos candidatos de oposição é terem acesso aos associados para poderem fazer chegar a sua mensagem a eles. Nós vemos que essas manifestações ocorreram graças à rapidez da comunicação através da rede social que hoje tem na internet. O doutor acha que essa questão da representatividade nesse problema que bem colocou seria solucionado através de uma transparência e uma melhor comunicação entre os associados, tanto nos órgãos de classe, sindicatos, como nos órgãos governamentais? Imaginem se nós temos esses problemas, e nós podemos falar com mais propriedade na nossa instituição, que é a OAB. Imagine se no nosso sistema, qualquer cidade com mais de 200 mil eleitores tem o direito de eleger de forma direta, inclusive em segundo turno, entre dois candidatos mais votados, quem vai representar. Qualquer cidade acontece isso. A OAB, nós somos em São Paulo mais de 300 mil advogados, no Brasil mais de 600 mil advogados, e até hoje nós somos representados por um colégio. É um colégio que decide quem vai ser o presidente nacional. Quem tem mais votação, ainda que ele tenha só 20% do eleitorado que vote nele, ele vai representar a OAB e vai ser presidente da OAB. Ele efetivamente representa o anseio de todos aqueles que participaram do pleito? Me parece que isso é um problema grave que prossegue em todos os níveis. E o pior deles, nos partidos políticos. Hoje, se você se filiar, você cidadão, você internauta, se você for a um partido político, preencher uma ficha e ir lá tentar regimentar filiados e tentar disputar uma presidência do partido, você não conseguirá, porque os partidos têm dono. E enquanto os partidos tiverem dono, todos aqueles que tentam diminuir o número de partidos só têm um propósito: aumentar o poderio, a concentração de poder. Então, quando nós vemos lá ministro do Supremo, presidenta, falando sobre concentração de partido político, o que nós estamos tendo é diminuição do número de pessoas que vão falar com ela para tomar decisões a nível nacional. O que está acontecendo nas ruas hoje? Todo mundo quer saber quem é o pai do movimento. É o passe livre? Vamos diminuir 20%? Não. É a saúde? Não. É o transporte? Não. Quem é o líder? Todo mundo quer saber um líder, porque aí chama o líder, conversa com ele e resolve o problema e a sociedade para de reclamar. O problema é a falência do sistema representativo. Bom, nós sabemos que, como eu estava dizendo, que a questão que mais dificulta o sistema representativo e possibilita que hajam donos de sindicatos, donos de órgãos de classe, donos de partidos políticos, é simplesmente a falta de acesso aos demais eleitores para que se poder lançar uma candidatura, porque os estatutos, seja dos sindicatos, dos órgãos de classe, dos partidos políticos, permitem que qualquer um chegue à presidência, né? Mas, já que estamos aqui num especialista em direito político eleitoral, doutor Everson, qual seria o sistema de representatividade ideal de governo para o nosso país? Se você me permitir, Riceto, aproveitar esse gancho que você disse da dificuldade de acesso, o nosso Brasil é um país intervencionista de Estado naquilo que protege o consumidor. A nossa Constituição, no direito econômico, diz lá que o Estado vai proteger o hipossuficiente, o consumidor. Aí faz um código do consumidor. Nós aqui, enquanto sociedade, temos lá o nosso partido político. Por que não existe uma intervenção do Estado no sentido assim, o partido pode fazer o que quiser ideologicamente, mas ele tem que garantir a democracia interna, ele tem que garantir acesso às informações de todos aqueles que pretenderem ser candidatos. Se eu sou candidato da oposição, eu tenho que ter direito àquela informação. Esse é o primeiro princípio, democracia interna. Estado que intervém na garantia da democracia. Isso é constitucional. Essa garantia constitucional não pode ser suprimida de forma nenhuma. Não é só cláusula pétrea. Não há constituinte que deva suprimir a democracia. Em relação ao sistema político hoje no Brasil, é muito difícil definir só como opinião. Mas eu diria que uma forma
que possa melhorar o nosso sistema seria efetivamente um voto distrital misto que vai aí mesclar um pouco entre o voto do distrito, o representante do distrito, sem correr o risco de transformar num vereador federal, ou seja, que aquele deputado que seja eleito pelo distrito represente somente aquele distrito, e aí teríamos um vereador federal, e o voto de lista, que não poderia correr o risco de ser pré-ordenado, sob pena de nós estarmos levando para o partido político a capacidade de decidir quem é que o povo vai eleger. Então, mais um fato importante. Só podemos estabelecer voto distrital se houver efetivamente a garantia da democracia interna no partido político. Mas essa questão de representatividade implica naquele plebiscito que nós já tivemos, que era para o povo escolher entre monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo? Plebiscito é uma situação bastante complicada para o nosso sistema brasileiro. Imagine que nós fizemos uma Constituição em 1988, uma Constituição democrática, e depois, lá em 1993, quase 5 anos depois da Constituição, fomos consultar a população se a população queria sistema monarquia, república, presidencialismo e parlamentarismo, correndo o risco, inclusive, de termos uma monarquia presidencialista. Numa Constituição que foi feita parlamentarista. A nossa Constituição é parlamentarista. Imagine o contrassenso, votou um presidencialismo e aí adaptamos. O que é plebiscito? Vamos consultar a população do que ela pretende, o que ela quer, e depois vamos criar o texto de lei para ser votado, diferente do referendo. Doutor Everson, essa questão de plebiscito chega a me assustar. A gente viu aí nas manifestações o povo pedindo o arquivamento, né, se manifestando contra a PEC 37. A gente viu alguns repórteres mais sérios que, ao transmitirem que essa era uma reivindicação da manifestação, foi antes entrevistar quem estava com essas placas, perguntando se eles tinham conhecimento do que significava aquilo. E a gente viu que a maioria não tinha. A maioria não sabia que a Constituição vigente de 88 diz que só cabe ao Poder Legislativo, que cabe à Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, Polícia Federal, o dever de investigar. É a essas duas polícias, Civil e Federal, que a Constituição Federal de hoje atribui o poder da investigação. O Ministério Público é aquele que acusa e a advocacia é aquele que defende, o juiz que julga. Mas acontece que o Ministério Público tentou burlar esse mandamento constitucional e andou fazendo por si próprio algumas investigações, que os advogados desses processos pleitearam a anulação através de recursos, que agora estão sendo discutidos no Supremo Tribunal Federal. A PEC 37 veio justamente para deixar mais claro o que já estava na Constituição de 88. O arquivamento disso não mudou em absolutamente nada, apenas devolveu para o Supremo Tribunal Federal essa discussão constitucional. Não há um receio de se fazer um plebiscito para que a população opte por uma coisa que ela não conhece? Não há como se afastar dessa situação. É claro que não vai haver tempo para orientar a população, principalmente nesse momento político. Não vai haver tempo para que a população seja esclarecida. Se me permitir fazer uma colocação bem rápida nesse sentido, imaginem os senhores, o promotor, que seria aquele que estaria tentando fazer a investigação, em verdade a figura dele é promotor de justiça. Ele promove justiça. Ele não me perdoe a colocação diversa que o Dr. Riceto colocou, na verdade ele não é a pessoa que acusa, ele deve promover a justiça. E promover justiça não significa ser polícia judiciária, que aliás a polícia sequer faculta o contraditório. Portanto, ele acaba agindo de uma forma unilateral, sem permitir o contraditório, ofendendo a própria figura dele, que é promotor de justiça. Que ele tem a obrigação, inclusive, de pedir a absolvição do réu se ele não conseguir chegar a ponto de dizer que é possível a ação penal. Então, vejam, não há como a grande mídia não interessa falar sobre o assunto que está sendo levado às ruas. Interessa para ela esconder isso com o circo. Qual que é o circo? A Copa. Vamos falar da Copa. Esquece a movimentação. Não fala que teve borrachada. Só falamos nesse sentido. Ou seja,
Alguém pode me dizer se em algum lugar do mundo houve revolução sem tomada de castelo? Quando a polícia faz barreira em defesa da FIFA, que é um órgão de fora, o que ela está dizendo? Está dizendo, aqui quem manda é outro país, quem manda aqui é o estrangeiro. Helicóptero não passa aqui em cima porque aqui quem manda é nós. Quando você vê isso dentro do teu país, você como manifestante, qual é a sua reação? É bater na polícia? Você não consegue porque ele dá tiro em você, na bolacha, na bala de borracha, no cacetete, na bomba. Então o que você faz? Você sai nervoso, irritado, quebrando tudo que tem pela frente. Este é o mal que está se criando. Agora, vejo inclusive pessoas da grande mídia aí dando entrevista dizendo que nunca viu confronto de polícia em outros movimentos. Nós estamos vivendo um momento político sem precedente na história brasileira. Sem precedente. Não tem fora Collor, não tem voto direta já, não tem maio de 68, não tem 32. Este movimento agora é das ruas e ele é geral. Falência do sistema representativo. Pois é, eu fico muito preocupado em ver que pessoas que antes pegavam em armas, assaltavam bancos, hoje estão ocupando cargos importantes dentro do nosso governo. Vejo também que essas pessoas estão sentindo aquilo que fizeram muito tempo atrás, porque nós estamos vendo no meio dessas pessoas pacíficas fazendo essas manifestações lícitas e constitucionais, nós estamos vendo ali pessoas criminosas, cometendo crimes, né? E quando eu vejo essa questão de algumas pessoas falando sobre constituinte, me lembro de um programa de humor que há muito tempo atrás, acho que, eu não lembro exatamente o nome, mas eu lembro do quadro. Então vinha alguém tentando enganar outro alguém e essa pessoa percebia que estava do lado e falava, lá vem o golpe. Aí vem, ó, lá vem o golpe. E quando chegava no golpe falava, olha o golpe aí, gente, e é assim que eu me sinto quando escuto falar de constituinte, né? E a esse respeito, nós tivemos uma interpretação dessa manifestação de que a solução seria constituinte. A esse respeito, o Radar Jurídico nos traz aqui um vídeo. Por favor, produção. O segundo pacto é em torno da construção de uma ampla e profunda reforma política, que amplie a participação popular e amplie os horizontes da cidadania. Esse tema, todos nós sabemos, já entrou e saiu da pauta do país por várias vezes. E é necessário que nós, ao percebermos que nas últimas décadas ele entrou e saiu várias vezes, tenhamos a iniciativa de romper o impasse. Quero, nesse momento, propor o debate sobre a convocação de um plebiscito popular que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico para fazer a reforma política que o país tanto necessita. Essa minha preocupação, doutor Everson, uma constituinte é um cheque em branco. Pode-se, inclusive, se implantar nessa constituinte uma ditadura civil, a reeleição perpétua, qualquer coisa. Ou eu estou enganado? Imagine, doutor Risseto, imagine internauta, telespectador internauta, cuidado quando fizer análise sobre essa figura que a presidenta colocou, que a presidente colocou. Ela demonstra um profundo desconhecimento jurídico. Como é que pode ela não ter assessoria jurídica que ensine para ela, que a Constituição inadmite essa figura. Essa figura de constituinte exclusiva é uma aberração jurídica que só cabe na cabeça de quem tem total desconhecimento da nossa Carta Constitucional. Essa figura não se admite. Constituinte, a partir do momento de sua instalação, o poder constituinte permite que você faça o que você quiser. E estas pessoas que forem eleitas nunca vão estar limitadas a um sistema político. Pode mudar o sistema econômico, pode mudar o sistema dos tribunais, do poder legislativo, do poder executivo. Ela pode fazer qualquer alteração que assim pretenda. Então, isto é uma falácia, isto é uma aberração, e não há jurista no mundo que, interpretando isso com cuidado, possa admitir a possibilidade dessa aberração.
Mas o governo já descartou essa questão sobre a Constituinte. Está falando agora só em plebiscito e em referendo. Aliás, qual a diferença entre um e outro, doutor? Veja bem, como eu disse, o plebiscito é uma consulta popular que se faz antes do ato do legislativo. No referendo, como houve lá no porte de arma, lá em 2005, se eu não me engano, houve a legislação que tratava do desarmamento e num artigo lá tratava da possibilidade de comércio de arma. Então a lei foi implantada e depois havia uma restrição do direito do cidadão de poder portar arma. Neste artigo, ele implicava na comercialização de armas. E aí se consultou em referendo se a população queria ou não. A legislação já existia. Se consultou se queria ou não o comércio de armas. Nós, cidadãos de bem, dissemos que não. Enquanto que os bandidos disseram, nós queremos. Então eles tiraram as nossas armas e deram só para os bandidos. Por isso que a segurança está como está, né? Só para a polícia bater em cidadão brasileiro, atirar em cidadão brasileiro e para os bandidos nos assaltar e nos matar nos faróis, nos nossos serviços, ou então nos queimar dentro dos consultórios dentistas, essas coisas. Essa é a atividade que se criou. Isso é referendo em cima de uma lei. Plebiscito, primeiro consulta. Queremos lá um sistema de voto distrital? Queremos, a sociedade quer. Aí vão os deputados e criam um texto que vai estipular como vai ser esse voto distrital. Então, o povo não vai fazer a diferença de voto distrital misto, voto distrital puro, ele só vai dizer, queremos o voto distrital, e depois vai ficar a cargo de quem manda no poder, como eles vão fazer isso para se manter no poder. Ou seja, mais um engodo social. Doutor Everson, no começo da sua entrevista estava se falando que alguns partidos, né, têm donos, né? O ministro Joaquim Barbosa, que há um tempo atrás, numa palestra, falou que os partidos brasileiros são de mentirinha. Ele, numa reunião com a presidente da República, tornou a falar nesse assunto. Eu gostaria que o Radar Jurídico colocasse o vídeo e vamos falar a respeito desse assunto. Os partidos brasileiros. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, disse nesta segunda-feira que o Congresso Nacional é submisso ao Poder Executivo e que os partidos políticos no Brasil são de mentirinha. As declarações foram feitas durante uma palestra em Brasília para estudantes de direito. O Congresso é inteiramente dominado pelo Poder Executivo. Nós temos partidos de mentirinha. O grosso dos brasileiros não vê consistência ideológica, não vê consistência programática em nenhum dos partidos. E nem pouco esses partidos e os seus líderes têm interesse em ter consistência programática ou ideológica. Querem o poder pelo poder. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que está fora do país, disse por meio de sua assessoria que as declarações de Barbosa são desrespeitosas e não contribuem para a harmonia entre os poderes. Em nota, a Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal negou que o ministro teve intenção de criticar o parlamento. Eu não sei a que grosso da população brasileira o ministro Joaquim Barbosa, que passou 20 anos no Ministério Público, está se referindo. Porque o grosso da população brasileira não tem acesso à educação. Não tem condição de analisar conteúdo programático, de ver a capacidade representativa de um partido. Mas, em relação ao comentário do ministro Joaquim Barbosa, como é que o doutor Everson, que é advogado especialista em direito político eleitoral, vê essa questão? Os nossos partidos hoje são partidos de mentirinha? São submissos ao Poder Executivo? Primeiro, eu queria começar falando sobre o representante do parlamento que falou sobre a manifestação do ministro. Ele foi super educado em dizer que foi desrespeitosa. E eu tenho que seguir o mesmo princípio, ou seja, tem que ser o mais educado possível para tratar de um presidente de um poder tão importante quanto é o poder judiciário brasileiro. Agora, é lamentável que um presidente de uma corte suprema venha a público para fazer essas declarações que de conhecimento de todos os políticos. Eu acabei de falar que é a falência do sistema representativo. O partido político não representa mais a sociedade. E, aliás, desde a Constituição de 88, desde o fim do movimento da força da ditadura, desde esse momento, os partidos políticos nunca tiveram ideologia, nenhum partido tem ideologia.
todos que se dizem com ideologia, o PT, por exemplo, que tinha tantas ideologias, o que aconteceu com eles? Quebrou em 30 partidos políticos. Por quê? Porque ele não tem uma ideologia una. Então, isso é mesmo do sistema partidário. O que falta é democracia interna. Agora, dizer que eles são partidos de mentirinha, isso é uma falácia. A forma que eles escolhem as pessoas que vão se candidatar e a forma que eles, enquanto partido político, por seus representantes, atuam no parlamento, este é que é criminoso. E é isto que o Brasil precisa mudar. E ele, enquanto chefe de um poder judiciário, que deve falar quando é consultado, quando é provocado, não deve vir a público para ficar desqualificando o Congresso, o parlamento, os partidos políticos. O que ele deve fazer, enquanto chefe do Poder Judiciário, cumprir a Constituição, que diz lá no artigo 121 que tem que criar a competência e organização da Justiça Eleitoral, que até hoje nós não temos. Está no artigo 121 da Constituição. Ou seja, até hoje vivemos em cima de uma organização da Justiça Eleitoral que sequer tem previsão legal. Se usa um código de 65 da época da ditadura. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Então, ele não é só desrespeitoso, é lamentável a fala dele. E nessa questão da representatividade, o que ainda me preocupa, doutor Everson, ou como é que a gente pode falar em tribunal eleitoral, como é que a gente pode falar em representatividade, em eleição, se as nossas urnas, utilizadas pelos nossos tribunais eleitorais, não são passíveis de uma verificação, de uma apuração dos votos? As nossas urnas, como a gente já viu aqui em um outro programa, não são confiáveis. Como é que a gente pode falar em representatividade se o meio de se verificar a candidatura e a vontade popular não é confiável e não pode ser recontados os votos das nossas urnas eletrônicas? Internauta, preste atenção nisso. A urna só serve como máquina de calculadora. Só conta voto. E conta rápido, porque o brasileiro foi ensinado a entender a eleição como loteria. Eu votei naquele, vamos ver se eu ganhei na loteria, se o que eu votei ganhou. Isso é um perigo. Só soma voto, não tem segurança e é passível de fraude. Não estou dizendo que existe a fraude, é passível de fraude. Enquanto passível de fraude, nós temos um sistema que não presta para ninguém. Só quem usa isso é o país mais sério do mundo em relação à pirataria, que é o Paraguai, um país mais importante economicamente, Costa Rica, alguém já ouviu falar? Então, ele usa a urna. Então, o Paraguai devolveu as urnas eletrônicas. Devolveu, inclusive, porque achou que era muito passivo de fraude. Então, se levarmos em consideração a figura do sistema de contagem de voto, ele só presta a quem? Aqueles que detêm o poder e que, de alguma forma, podem manipular o resultado. Esse é meu medo das urnas. Mas ainda insisto, isto mostra mais uma vez que é a falência do sistema representativo, que nós precisamos mudar, com cautela. Não adianta mudar da noite para o dia, não vai achar um pai para resolver o problema, não. Vamos trabalhar, ensinar a população, entender o que vai votar e vamos votar numa próxima eleição com consciência. O mesmo ministro Joaquim Barbosa parece que está falando em voto avulso. O que é esse voto avulso, doutor Everson? Isso é o que mais me assusta. Quer dizer, agora, depois de uma evolução democrática, imaginem os senhores que nós temos 193 países no mundo registrados lá, entra no site da ONU, os senhores vão ver quantos países existem no mundo e mais 50 ou 60 países que são dominados, são domínios. Ou é porque é uma colônia, ou é porque é um domínio da britânico, ou um domínio francês. Então, dos 193 países, nós temos 4 países que usam um sistema que não tem partido político. Sabe quais são? Ditaduras plenas, militares, e um sultanato, que é o sultão. Imagina se o sultão vai dividir o poder com algum partido político. Só nesses 4 casos. Então, o sistema democrático, para se oferecer candidatos à população, é o partido político. O que nós temos que permitir é melhorar o sistema de se chegar e se candidatar a um partido político, para que o dono não venda a legenda para quem ele quer ou para que não ordene na lista. Doutor Everson, como advogado especialista em direito eleitoral, vimos que nas últimas eleições tivemos um grande índice de abstenção de votos. Existe uma fórmula mais específica, mais eficaz de se anular um voto? Não. A anulação de voto é erro.
Quando você anula o voto é porque você errou, você votou num candidato que não existe ou porque você praticou uma forma de votar irregular. Então não existe anular voto. Você pode votar em branco ou votar num candidato. Mas isso é uma perda de tempo, você ir até uma zona eleitoral ou até uma sessão eleitoral e não votar em ninguém. Existem candidatos bons, o problema é que a mídia te conduz a votar sempre naqueles que são cabeça de chapa, aqueles que são mais importantes. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós temos que analisar melhor os candidatos. Se nós pudéssemos confiar nas urnas eletrônicas que estão aqui hoje, né? Nós já estamos na terceira geração no mundo, nós estamos usando a de primeira geração ainda. Por que será, hein? Por que será que nenhum país de primeiro mundo usa as nossas urnas eletrônicas? Por que será que o Paraguai nos devolveu? Doutor Everson, nós gostaria de continuar aqui no nosso programa, mas chegamos ao final do nosso tempo, mas eu gostaria de dar 30 segundos para poder fazer suas considerações finais, por favor. Olha, eu quero insistir que o movimento é legítimo, que o quebra-quebra não é coisa de vândalo, como estão querendo só colocar. Existe sim ladrões, pessoas oportunistas, mas há que se prestar atenção de que esses movimentos de quebra-quebra, de enfrentamento da polícia, é porque o povo quer ir ao castelo. Castelo dominado por um rei legítimo, por um rei que não está tendo comportamento decente. Então, quando o povo vai ao Congresso, como foi ontem à noite, e como continua indo hoje, ele vai lá jogar a bola para o Congresso chutar a bola. É para o Congresso devolver a bola, mas com competência, fazer o gol. Ou seja, faça-se representar e traga bem para a sociedade. Saúde, educação e segurança, que é o mais importante. Doutor Everson, muito agradecido por ter aceito o nosso convite aqui para participar do nosso programa. Muito obrigado aos internautas e até a próxima quinta-feira, às 20h45. Até lá. Jurídico News. O nosso foco é focar você nas leis.